Oi, bora falar sobre clichês e falhas, enquanto eu faço um pôster animado para ilustrar algumas reflexões que acontecem dentro da minha cabeça. Como eu sou uma pessoa muito exagerada, eu quero começar esse vídeo falando que um clichê mudou a minha vida, ou pelo menos a forma como eu enxergo ela. Me incomoda essa visão de que clichês são uma coisa automaticamente negativa, afinal de contas eu acho que eles só são clichês por um motivo, e eu já começo esse vídeo com um super clichê, mas é porque recentemente eu sinto que eu andei esbarrando com um clichê de internet, ele se infiltrou no meu cérebro e eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça até eu de fato aprender alguma coisa bem importante a partir disso. Se você soubesse que você tá a 10 erros de distância de conseguir uma coisa que você quer muito, você provavelmente estaria muito mais disposto a errar. Eu vi esse pensamento com outras palavras, em outros formatos, mas ele realmente ficou martelando na minha cabeça, quase como se fosse um mantra. E isso facilitou um aprendizado pra mim. Eu acho que depois de quase 30 anos eu finalmente consegui errar sem entrar em parafuso por conta disso. Claro que além da meia dúzia de reels que eu assisti no Instagram com esse pensamento, tem aí nessa equação quase 10 anos de terapia, então é um trabalho um pouco maior do que isso, mas já que esse clichê facilitou um aprendizado pra mim, eu vou tentar facilitar esse aprendizado para quem assistir esse vídeo. Em abril eu estabeleci algumas metas para mim e a principal delas era conseguir ligar o foda-se para todas as preocupações que estão fora do meu controle. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre a importância de ligar o foda-se e acima de tudo de sustentar esse foda-se, porque não é só sair parando de se importar com tudo, a gente tem que segurar o rojão. E essa realmente é a parte difícil, tanto que abril acabou e eu percebi que eu passei o mês inteirinho me importando com coisas que estavam completamente fora do meu controle. Eu falhei, mas dessa vez brotou uma florzinha na minha cabeça. E se essa falha não fosse mais uma falha, e sim menos uma falha? E graças a isso ter ficado martelando na minha cabeça, eu reagi diferente, eu não pirei como eu piro de costume. Eu pensei que ok, pode não ter rolado em abril, mas ainda tem maio pela frente, afinal de contas eu errei, mas eu não morri. Breaking news, a gente erra e a vida continua. Uma frustração que eu tenho enquanto artista é que eu ainda não sou muito prolífico. Eu faço uma arte a cada 3 meses, e isso é muito pouco pra vontade, pra fome que eu tenho de fazer arte. E muitas vezes eu fico só salvando várias referências no Pinterest, no Instagram e no TikTok de coisas que eu acho muito legais e que eu tenho vontade de experimentar e que eu tenho vontade de fazer. E tudo isso fica salvo, apodrecendo em algum servidor, em algum lugar do mundo, porque eu só salvo referência e eu nunca faço nada com elas. Mas dessa vez as coisas estão mudando e eu decidi aplicar uma referência que eu vi, que eu achei muito legal, que foi um vídeo de uma menina fazendo um pôster animado para um show da Hayley Williams. I made this animated poster for Hayley Williams at the Ryman, and I'm going to show you how. I started by masking the 2 photos I wanted to work. A minha primeira reação quando eu vi o vídeo dela foi morrer de inveja, meu Deus do céu, por que eu não pensei nisso, por que não fui eu que fiz isso? Mas depois de eu deixar a minha inveja se acalmar, eu comecei a perceber que ela estava explicando um pouco do processo, de como tinha sido fazer aquele pôster, e pasmem, eu estava entendendo o processo porque, pasmem, eu trabalho com isso, eu sei animar porque eu trabalho fazendo isso. Eu sou designer gráfico, eu já tive que fazer várias animações de coisas chatíssimas, de coisas que eu não tinha o menor interesse, mas mesmo eu só tendo feito animações chatas, eu aprendi a fazer animações. Então será que eu não consigo fazer um pôster animado também? Ao invés de me emburacar com inveja de uma pessoa talentosa, eu não posso tentar ser uma pessoa talentosa, e foi exatamente o que eu fiz, e é exatamente o que eu tô fazendo em algum lugar da tela desse vídeo. Sinto que quando eu entendi que eu iria fazer o meu próprio pôster animado, ele ficou pronto em 1 segundo dentro da minha cabeça. Em 1 segundo eu já sabia como é que ele ia ficar, e eu sinto que eu consegui fazer uma boa tradução da minha ideia. Eu não gravei o início do processo, e isso é uma coisa que eu preciso melhorar na forma como eu faço as minhas coisas, porque eu nunca sei se o que eu tô fazendo vai dar certo, então eu nunca gravo o início do processo. Eu começo a gravar quando eu já tô na metade, porque aí eu consigo ver a luz no fim do túnel. Mas o início do processo foi basicamente gravar um vídeo fazendo algumas caretas, e aí eu vi alguns frames que ficaram legais, 2 frames específicos,
e eu exportei eles, dei uma mexidinha neles ali, apliquei uns filtros. Apesar de ter tido uma visão de como eu queria que ele ficasse na minha cabeça, tava faltando alguma informação pra colocar nele, afinal de contas, pôsteres geralmente têm uma função de comunicar alguma coisa. Eu sabia o que eu queria comunicar, mas ainda tava faltando mais. Eu tinha pensado na frase que fica ali na parte de baixo do pôster, né? Mas eu não tinha pensado que outras informações eu colocaria pra além dessa frase que eu formulei. E aí eu fui jogar um belo de um tarô, perguntei o que eu poderia fazer para que esse pôster ficasse mais legal. E saiu a carta dos amantes, saiu um 2 de copas, saiu um 3 de ouros, várias cartas que falam sobre se relacionar. E eu entendi que de alguma forma eu precisava incluir colaboração nesse trabalho. O que é um pouco desafiador, afinal de contas eu não sabia se o que eu estava fazendo ia dar certo ou não ia dar certo. Mas eu decidi seguir o conselho do tarô e eu fiz algo que me veio, assim, meio naturalmente, que foi abrir uma caixinha de perguntas nos meus close friends, perguntando o que era falhar e o que se fazia depois de falhar. Eu salvei as respostas e aí eu acabei utilizando esses trechinhos de pensamentos dos meus amigos dentro das gotinhas de chuva e dentro das flores que brotam na segunda parte do pôster. E aí, se num primeiro momento eu não sabia se aquilo ia funcionar, funcionou, eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu consegui transformar não só uma falha em inspiração, mas também a minha própria inveja que eu tinha sentido da designer que fez o pôster da Hailey. Então, assim como eu desbloqueei reações diferentes a situações que eu já tinha passado várias vezes, agora eu desbloqueei também uma habilidade que eu tinha, que eu só tinha usado pra fazer coisas chatas, pra fazer coisas legais pra mim mesmo e pra quem estiver me assistindo também nesse momento, afinal de contas, troca. Ter feito as pazes com o falhar foi muito importante pra mim, afinal de contas a gente vai falhar ao longo da nossa vida muitas e muitas vezes, a gente não vai parar de falhar nunca, a gente pode até melhorar em algum aspecto, mas provavelmente a gente vai falhar em outro, então a gente precisa saber lidar com isso, ficar enlouquecendo toda vez que a gente erra, ficar entrando numa ego trip de autodepreciação não é uma coisa que ajuda, não é uma coisa que nos movimenta, que nos impulsiona. Então, eu acho que é importante a gente aprender a canalizar a falha e o erro para transformar isso em qualquer outra coisa. O importante é esse processo de transformação, esse processo de alquimia. Porém, contudo, todavia, eu já percebi que ficar confortável demais com a falha também pode ser um problema. Porque depois que eu vi que eu não precisava enlouquecer quando eu falhava, eu comecei a ficar tranquilo demais com falhar, e aí eu acabei ficando mais irresponsável com as coisas que eu tenho vontade de fazer, com esse canal. Afinal de contas, eu tô contando uma história de abril e eu tô gravando esse vídeo dia 30 de maio, então eu fiquei tranquilo demais em falhar, e aí, eu não fiz essa semana, mas eu posso fazer o vídeo na próxima semana, sabe? E eu acho que isso também não é o ideal, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com a falha, mas isso não significa ficar viciado em falhar e achar que falhar é a solução para tudo, né? Eu acho que a falha faz parte, a gente precisa lidar com isso, mas é importante também a gente ter o objetivo de não falhar. A gente pode falhar nesse processo, mas é importante que a gente consiga desejar alguma coisa para além da falha, né? Eu acho que é importante a gente desejar o acerto, o sucesso. Então, no final das contas, é tudo sobre encontrar o equilíbrio, encontrar a dose certa que transforma o veneno em remédio. E eu ainda não encontrei isso, mas sigo tentando, seguirei tentando. Eu acho que é isso que é o importante. Ter feito esse pôster foi muito especial pra mim, afinal de contas foi um estudo, foi um processo de experimentação, e experimentação é algo extremamente necessário para produção artística, e agora eu tô com vontade de experimentar ainda mais coisas. Já faz muito tempo que eu tô com vontade de pintar uma tela, e eu quero muito fazer isso em breve, também registrar o processo. Eu também tô com muita vontade de costurar e personalizar algumas peças de roupa que eu tenho. Afinal de contas, eu tô indo em direção a fazer mais arte, a me tornar mais artista, e eu acho que a forma como eu me apresento precisa refletir isso também. Eu acabo me escondendo demais atrás de uma skin basiquinha,
e isso não tem me cabido mais, isso tem ficado pequeno para mim, então eu também quero fazer algumas experimentações costurando, talvez até pintando algumas roupas, e enfim, tem muitas ideias que eu tenho vontade de experimentar, tem muita referência que eu tenho salva e que agora eu tô com esse desejo de movimentar tudo isso para que minhas referências não se tornem ideias boas morrendo em algum lugar dentro de um CPU no mundo. Então fica aqui essa promessa de trazer mais conteúdos de experimentação e fica também o convite para qualquer pessoa que esteja me assistindo aplicar essas ideias que a gente muitas vezes anota e não faz nada com elas, ou essas referências que a gente vai salvando e a gente nunca usa. Vamos mexer nisso, vamos movimentar isso. Eu sou Mendes Estrada e eu volto em breve.